tomando a liberdade de vir nessa oportunidade, um pouco depois, para conhecer as instalações, tá, da nova superintendência. E, em segundo objetivo principal, é prestigiar aqui o trabalho que vem sendo feito pelo delegado André, como superintendente aqui de Paraíba, da Polícia Federal, e a equipe por ele comandada, que tem produzido aí resultados realmente impressionantes. A posição do Ministério da Justiça e Segurança Pública é que a Polícia Federal tem autonomia, tem toda a independência. Nós temos pedido, única e exclusivamente, um foco em dois principais males que têm afetado o Brasil, a população brasileira, que é a corrupção e a criminalidade organizada. E a Superintendência da Paraíba tem se destacado aí no enfrentamento e investigações desses casos, sendo aqui de se apontar expressamente recentes operações, algumas nem tão recentes como a Operação Checkmate, mas recentes operações como a Operação Calvário e a Operação Pés de Barro. Claro que isso tudo é feito de uma maneira independente, mas o Ministério da Justiça incentiva o bom trabalho policial. Ficam aqui meus elogios públicos à equipe, comandada pelo superintendente, aqui na Superintendência da Paraíba. Tá? Se tem uma expressão quando se fala nos policiais lá dos Estados Unidos, Nova York, fala do World's Finest, dá para dizer isso da Polícia Federal Brasileira, a elevada qualidade dos agentes, delegados, peritos, apilocopistas, todas as carreiras que compõem, fazem um trabalho de excelente qualidade e prestam um serviço inestimável à população brasileira. Então fica o registro público das minhas congratulações, superintendente. Nós temos incentivado no Ministério da Justiça a integração entre as polícias federais, não só a Polícia Federal, mas a Rodoviária Federal. Nós temos incentivado a integração com as polícias locais, estaduais ou guarda municipal, quando nas cidades que elas existem, e com as outras instituições. E o que você tem visto aqui também na Paraíba, que tem havido uma excelente integração. Várias dessas operações contam com a participação relevante da Justiça Federal, da Justiça Estadual, claro que cada instituição com a sua autonomia, e com o Ministério Público Estadual, em especial com os GAECos. Então fica aqui também o meu elogio a essas instituições e ao trabalho integrado que vem sendo feito. Olha, é uma pauta prioritária. Eu diria que não é da pauta prioritária do Executivo, não é pauta prioritária do Congresso, é uma pauta prioritária da sociedade brasileira, restabelecer a execução em segunda instância. E o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai fazer o que puder para auxiliar que essa pauta seja aprovada pelo Congresso Nacional, seja através da PEC, que tramita na Câmara, seja através de projeto de lei na Câmara ou no Senado. É fundamental que uma investigação criminal que identifique um crime, que identifique o seu autor, gere um resultado final e, se provada a responsabilidade do acusado acima de qualquer dúvida razoável, que ele sofra as consequências. Então isso é fundamental. No período em que vigorou a execução da condenação em segunda instância, não houve exatamente um aumento da população carcerária significativo. O que acontece é que os processos são mais rápidos. Isso reduz a impunidade. Então, não necessariamente vai levar a um incremento tão significativo. O que vai acontecer é que, principalmente, aqueles acusados, muitas vezes poderosos, que conseguem manipular o sistema para prevenir a sua responsabilização, vão ser responsabilizados de uma maneira mais efetiva. Então, independentemente do custo, isso tem que ser aprovado e o Ministério da Justiça está preparado, sim, se isso gerar um eventual aumento da população carcerária. Esse não é o caso. O caso real é saber se nós queremos igual proteção da lei e justiça para todos, o que significa que o criminoso, independentemente do seu poder econômico, do seu poder político, do seu poder de violência, tem que ser responsabilizado pelos seus atos. O ex-governador Ricardo Coutinho, aqui na Paraíba, no recurso dele
julgado lá no STJ, ele pode voltar à prisão. Uma das alegações da defesa dele é que as delações premiadas estão gerando essas prisões. A pressão de autoridades policiais gera delação e essa delação gera essas prisões preventivas. Como é que o senhor vê essas críticas e como é que o senhor vê o olhar das cortes superiores com relação a esse mecanismo? E uma outra pergunta nacional é, o senhor vai doar 2 helicópteros da Polícia Federal ao Paraguai? Pelo menos é uma informação que tem hoje na coluna de lá, o Jardim do Globo. Veja, a Polícia Federal trabalha com independência e autonomia, junto com essas outras instituições. Quem decide essas questões é a Justiça. Não cabe ao Ministério da Justiça descer esse detalhamento de discutir os casos, as provas, o que foi feito, o que não foi feito, se as Cortes de Justiça devem decidir assim ou de outra forma. Isso seria inapropriado da minha parte fazer qualquer comentário. Particularmente, eu confio no trabalho da Polícia Federal. E a questão dos helicópteros, o Paraguai é um país fronteiriço ao Brasil e, infelizmente, grande parte de produtos ilegais vem ao Brasil através do Paraguai como ponto de passagem, sejam drogas como cocaína, como maconha. Evidentemente, o Paraguai não é um país produtor de cocaína, mas é utilizado como um entreposto para trazer droga ao Brasil, além do contrabando de mercadorias ilegais. E grupos criminosos que têm atuação tanto no Brasil, também estão no Paraguai e vice-versa. Então nós temos uma das políticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública é aprofundar a cooperação jurídica internacional e a cooperação policial internacional. Isso já foi feito ano passado. A Polícia Federal, comandada pelo diretor Maurício Valejo, intensificou, por exemplo, a realização das chamadas Operações Aliança, que são operações de destruição de plantações de maconha no Paraguai, fornecendo, nessas ocasiões, principalmente apoio aéreo, helicópteros. Isso tem um potencial muito significativo, eu não tenho aqui o número exato de cabeça, mas mais de 3.000 toneladas de maconhas foram destruídas em plantações no Paraguai, pelo menos áreas que gerariam uma produção nesse sentido. Essa droga não entra no Brasil, essa droga não empodera daí essas organizações criminosas. Então nós temos intensificado essa parceria e faz parte dessa parceria essa proposta, que não veio do Ministério da Justiça, veio do Fundo da Polícia Federal, de doação desses helicópteros ao Paraguai. Veio da Polícia Federal, mas foi analisada pelo Ministério da Justiça e nós concordamos com ela, que o Paraguai é um parceiro preferencial no combate ao crime transnacional, ao crime organizado que aflige os dois países. Antes do julgamento do recurso do STJ, que pede o retorno da prisão do ex-governador Ricardo Coutinho, que é anunciado na Operação Calvário. A sua visita tem a ver com esse assunto, a sua presença aqui, de alguma forma, em relação ao ex-governador? Não, é uma pura coincidência. Na verdade, essa visita estava sendo planejada há muito tempo, desde a inauguração do prédio, em relação ao qual eu não pude vir. Então, na minha própria agenda está marcado há mais de um mês, muito antes disso ser pautado. É uma questão meramente de coincidência e o apoio que o Ministério da Justiça e Segurança Pública dá à Polícia Federal, e em particular esses trabalhos que vêm sendo realizados, não tem qualquer relação com esse habeas corpus. E essas facções muitas vezes são dominadas por presidiários. Como é que deve acontecer o combate a esse problema e aumentar a segurança nos presídios aqui na Paraíba? Algo previsto para isso? Bem, veja, a política do presidente Jair Bolsonaro, refletida também nas nossas propostas no Ministério da Justiça e Segurança Pública, são de intensificação do combate ao crime organizado. Então, como isso tem sido feito? Uma das políticas é a transferência e isolamento das lideranças dessas organizações para presídios federais. Além disso, nós mudamos, no decorrer do ano 2019, isso foi consolidado com a lei anticrime, o regime de visitação desses presídios federais, permitindo que todas as conversas sejam gravadas. Então, isso tem impactado o poder dessas lideranças de realizar comunicações com o mundo externo
quanto a esse tipo de prática. Também houve um aumento numérico do número de lideranças que foram transferidas para os presídios federais do ano passado. E a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, tem realizado operações relevantes em termos de apreensão de drogas, e em particular a Polícia Federal de sequestro de bens dessas organizações para retirar delas o poder econômico. Então nunca se combateu tão fortemente o crime organizado, né, do que nessa nova gestão, por orientação aí do próprio presidente Jair Bolsonaro e do trabalho que tem sido feito de muita qualidade de vários setores lá das polícias, mas destaco também o trabalho da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, além da Força Nacional. Sobre a situação específica aqui da Paraíba, vou passar a palavra aqui ao superintendente para algumas palavras. Nós temos conhecimento dessas organizações, né? Uma delas, inclusive, imita o nome de uma organização terrorista internacional, mas quem conhece melhor a situação particular aqui da Paraíba é o superintendente. Bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde. Agradecer primeiro a presença do ministro, que nos honra aqui nessa data, conhecer o nosso prédio e também, de alguma maneira, fortalecer e fomentar os trabalhos que vêm sendo feitos nos últimos tempos aqui na Paraíba, especialmente no que tange a combate à corrupção. Dr. Valeixo, diretor-geral, Dr. Igor, diretor de combate ao crime organizado, Dr. Salvador, diretor técnico-científico, todos nos honram muito com a presença aqui hoje. Bom, complementando o que o ministro disse, seguindo exatamente essas diretrizes, a Polícia Federal da Paraíba tem procurado focar seus esforços no combate à corrupção e também às organizações criminosas e crimes violentos. Especificamente nesse caso, eu me recordo que logo no final do ano passado houve uma operação de grande porte aqui nossa, da Polícia Federal, onde foram presos preventivamente mais de 20 gerentes dessas organizações criminosas. Dentre eles, os 3 principais. Dentre eles, um deles está sendo recambiado para um presídio federal nessa semana. Então a Paraíba, seguindo exatamente a diretriz do Ministério da Justiça e da direção da Polícia Federal, tem focado seus esforços nisso e grandes resultados têm ocorrido. Se precisar de dados mais específicos, mais detalhados, depois da coletiva, pode procurar o Dr. Vitor, da Record, todos já o conhecem bastante aqui, ele pode passar essas informações, dessas questões aí de combate ao crime organizado aqui no Estado. De mercado de tráfico, de armas, nas regiões metropolitanas. Esse trabalho mais intenso contra as organizações criminosas, que é algo feito no país inteiro, tem sido um dos fatores que, na nossa avaliação, tem contribuído para a queda do número de assassinatos no país. Claro que tem um trabalho muito relevante das polícias estaduais, das polícias locais, mas o trabalho que o governo federal também faz tem que ser levado em consideração. Inclusive nós estamos divulgando hoje a estatística oficial dos dados até outubro do ano passado. Nós não tínhamos estatísticas oficiais antes de março de 2019, só passamos a ter estatísticas oficiais nacionais divulgadas a partir de março de 2019, lá dentro do Ministério da Justiça, e as nossas estatísticas têm um atraso de mais ou menos 3 meses. Então a última que estamos divulgando, que é de outubro do ano passado, indica uma queda do número de assassinatos de mais do que 20% em todo o país. Do número de assassinatos no país e o presidente divulgou recentemente também um aumento no número de prisões. Mas aqui no estado da Paraíba, infelizmente, a gente que trabalha na área policial também, a gente observa que o índice da criminalidade aqui ainda não houve uma certa redução. Eu não falo apenas de homicídios, mas também de explosões a bancos e outros tipos de crimes. Existe um diálogo do governo do estado com o Ministério da Justiça para que isso seja visto? Existe sempre esse debate, independentemente do perfil, dos diferentes governos que ocupam o governo federal, o governo estadual, sempre há um relacionamento próximo, especialmente entre as forças de segurança. Há muita conversa, muito debate, muito planejamento. Nós criamos lá dentro do Ministério da Justiça, no começo do ano, chamada Secretaria de Operações Integradas, que tem realizado operações
muito relevantes e normalmente envolvem a ação coordenada, não só das forças policiais federais, entre elas, mas entre as forças policiais federais e as forças policiais estaduais. Então esse debate, para além das questões político-partidárias, esse debate, esse diálogo, essa integração existe sim com a política não só do Ministério da Justiça, mas dos governos estaduais. Ministro, o senhor falou sobre a importância da parceria entre as polícias militar, as polícias como geral aqui na Paraíba. Eu queria saber o que é que o senhor acha sobre essa greve branca que a polícia decretou aqui, inclusive reduzindo as atividades aqui no estado. Eu não posso falar sobre as polícias locais, eu posso falar sobre a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e quando a atuação da Polícia da Força Nacional. Então, sobre esse assunto, infelizmente, não me cabe manifestar. Está acompanhando a formatação desse grupo do GAEC. O que você tem a dizer sobre esse trabalho? No momento que está acontecendo aqui a Operação Calvário, todo o país está acompanhando através também do noticiário da imprensa nacional. E uma segunda pergunta que eu faria é relacionada à queda do número de homicídios. O senhor acabou de citar, mas existe uma divergência porque alguns governadores dizem que a redução se deve ao trabalho deles, mas o governo federal diz que não, que se deve ao trabalho do governo federal. O que o senhor diria que o governo federal fez para diminuir essa quantidade de homicídios e qual o papel dos governos estaduais nessa queda da violência também? Não, veja, ao contrário, né? Eu sempre vou começar respondendo pela última. Ao contrário, o governo federal sempre reconheceu o mérito dos governos estaduais e mesmo dos governos municipais, que também tem um papel de enfrentamento à violência, não só quando existem as guardas municipais. Então a política tem sido de absoluta tentativa e vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar duros, vamos reduzir esses crimes, porque na verdade para o cidadão comum não interessa se o crime foi resolvido pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, ou se o criminoso foi preso por uma ou outra. E essa tem sido a política, né, dentro do Ministério da Justiça. Então, apenas o que nós observamos é que é muito difícil dizer, tanto porque, por qual motivos os indicadores criminais crescem, como apontar as causas da sua diminuição. Existe uma série de fatores. Não existe uma causa única, certo? Agora, as ações tomadas pelo governo federal, várias delas, elas têm uma tendência de contribuir para essa queda, por exemplo, um enfrentamento mais rigoroso da criminalidade organizada, já que boa parte da criminalidade violenta está ela relacionada. Mas nós nunca, isso pode ser checado em qualquer discurso, qualquer afirmação minha, nós nunca invocamos uma responsabilidade exclusiva nisso, até porque eu acho que esse tipo de discussão é uma bobagem. Não importa nós fazermos o nosso trabalho e veja, mesmo caindo essas taxas, os indicadores remanescentes ainda são muito elevados. Então há muito a ser feito, há muito crime para ser combatido pelas polícias todas e tudo funciona melhor quando se trabalha em conjunto. A outra situação específica é o que eu tenho a informação é que o GAECO tem trabalhado junto, próximo à Polícia Federal, nessas operações, então cabe todos os elogios também ao GAECO. Né? O GAECO é um modelo que não é peculiar aqui da Paraíba, é um modelo que existe também em outros estados, e é parte dessa ideia de integração também entre o Ministério Público, no caso estadual, com as demais forças policiais. Então só vejo louvor, né, numa estruturação mais robusta ou uma ampliação dos GAECOs. Temos algumas operações, investigações importantes, né, em âmbito nacional, como é o caso na Bahia, a morte do miliciano. O Ministério tem alguma informação? Pretende federalizar o caso? Como é que isso está sendo tratado? Não, isso está sendo apurado na Bahia mesmo, né? Então não existe uma causa que justifique a federalização desse caso em princípio. Enfim, mas nós acompanhamos, estamos acompanhando as investigações para ver os resultados disso. Mas para acrescentar, com relação, já foi tratado aqui o tema de investigações relacionadas ao combate à corrupção, desvio de recursos públicos, né? Em 2019, justamente, e já havia um processo de fortalecimento de investigações dessas naturezas no âmbito da Polícia Federal,
Em 2019, batemos um recorde de operações de combate à corrupção e chegamos a 146, né, especificamente dessa natureza, compartilhado nas mais diversas superintendências. Né? Então, esse foi um recorde histórico da Polícia Federal com relação ao número de operações efetivamente relacionadas ao combate à corrupção e desvio de recursos públicos. Então, isso merece registrar, principalmente também aqui numa superintendência que desenvolve importantes trabalhos dessa natureza.